Queridos, se você puder anotar o tema da nossa mensagem, anote aí, por favor. O tema é família, a base de tudo. Família, a base de tudo. Não sei se vocês têm percebido, não sei se vocês têm conversado com muitas pessoas a respeito disso, mas a família, nos últimos anos, ela tem sido fortemente atacada. A família tem sido fortemente atacada por todos os lados. Eu ando muito preocupado, sinceramente, com as famílias, com que base as famílias são construídas, com que princípios, o que as famílias andam fazendo, o que as famílias andam pensando, como elas têm se alimentado emocionalmente e espiritualmente. Eu ando muito preocupado com as famílias. Famílias da nossa igreja, famílias da igreja de Jesus como um todo, famílias daqueles que ainda nem conhecem a Jesus, e a gente tem visto tanta coisa triste, tanta notícia ruim. Porém, Deus, Ele é o idealizador da família, e isso que me deixa preocupado, porque Deus projeta um ambiente santo, um ambiente sagrado, para que ali seja um lugar de amor. Porque o princípio de Deus estabelecer uma família é que os filhos cresçam naquele lugar, debaixo de uma proteção de amor, que o marido tenha uma esposa que o ame, que a esposa tenha um marido que o ame, ou seja, que seja uma atmosfera de amor, porque o amor, ele é o ingrediente fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa, para a construção da personalidade de uma pessoa, para que ela seja alguém que vai ser alguém no futuro e no presente, segura de si. Por isso é muito importante a família, mas nós temos visto nos últimos anos a família ser bombardeada em todos os sentidos, ideologicamente, como também diante de situações sociais terríveis. A família é bombardeada socialmente, a família é bombardeada na sua ideologia, a família também é bombardeada espiritualmente. Porque existe todo um interesse no mundo espiritual que as famílias sejam destruídas, que as famílias sejam desfeitas. Se pegar uma pesquisa de adolescentes e perguntar a eles quais são as coisas ruins que aconteceram na tua vida, uma boa parte destes adolescentes vai citar que os seus pais se separaram. Foi quando meus pais se separaram, foi uma coisa na minha família. Talvez os pais, eles não se dão conta disso. Os pais, quando estão em crise, o marido e a mulher, quando está em crise, eles só pensam na crise. O ambiente está tão ruim, está tão difícil, que tudo que eles querem é se livrar daquela situação ruim. Mas quando há filhos, os filhos são os que mais sofrem. Um menino que cresce longe do seu pai, ele vai sofrer bastante, em muitos aspectos, porque o menino precisa de uma referência masculina para receber aquela determinação, aquela confiança. É papel do pai trazer confiança, é papel do pai trazer aquela força. Isso são coisas que a gente percebe o efeito colateral lá na frente, não é agora. Mas com esse bombardeio que as famílias estão sendo atingidas, muitas delas estão sem defesas, sem proteção para lidar com esse bombardeio. E aí nós vemos uma sociedade, porque a sociedade é composta de famílias, certo? A gente vê uma sociedade com confusão nos seus princípios, uma sociedade com dificuldade de ter algo claro para si, uma sociedade que valoriza aquilo que está na mídia, uma sociedade que é manipulada
por interesses maiores. Na palavra de Deus, a primeira família citada na Bíblia, vocês sabem disso, é a família de Adão e Eva. Adão, Eva, quem mais? Caim, Abel, Sete. E já na primeira família, já deu rolo. Vocês conhecem a história? Na primeira família já deu rolo. Por quê? Porque primeiramente os pais decidiram andar longe de Deus. E está aí um ponto perigoso para as famílias. Quando a liderança da família, os pais, andam longe de Deus, os filhos sofrem. Os filhos sofrem por falta de princípios de Deus, os filhos sofrem por falta de valores espirituais, os filhos sofrem porque não tem referência do céu naquele lugar. Aquela família, quando seus pais se afastaram de Deus, logo, os dois irmãos mais velhos, os dois irmãos no caso, se pegaram, ao ponto de Caim matar Abel. Na primeira família, já houve homicídio. Vê que coisa séria. Vê o ataque espiritual para a família. Logo depois, vem Sete. Próximo filho de Adão é Sete. Depois de Caim e Abel, vem Sete. E Sete já é alguém diferente. Sete anda debaixo da bênção de Deus. Sete começa a formar uma linhagem, ou seja, uma família que valoriza a Deus, e os seus filhos também valorizam a Deus. Está aí um princípio muito importante. Depois deles, qual outra família famosa da Bíblia? Família de Noé. Vocês lembram? Noé? É uma família super famosa. Por quê? Porque só ficou eles. Só restou a família de Noé depois do dilúvio. Então, é uma família extremamente famosa. Porém, a família de Noé também deu confusão. Também teve ataques. Depois, outra família famosa, próxima. Abraão. E em Abraão, Deus libera uma bênção. Sobre Abraão, Deus estabelece um tempo novo para as famílias. Deus diz a Abraão: Abraão, farei de ti, o quê? Uma grande nação, e abençoarei através de ti todas as famílias da terra. Da tua linhagem, Abraão, dos teus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus estabelece uma bênção para a família através da descendência de Abraão. E Abraão tem muitos descendentes famosos. Bota descendentes famosos aí. Tem muitos. De Abraão descende toda a nação de Israel. Toda, sem exceção, inclusive Jesus. Mas antes de chegar em Jesus, a família inteira de Abraão é muito importante. Porque Abraão teve Sara, sua esposa, e o filho da promessa, que é Isaac. Isaac já tem Esaú e Jacó. Já deu rolo de novo. Esaú e Jacó, vocês conhecem a história. Confusão geral, ataques na família, conflito, ciúme dos irmãos, desejo por poder, desejo de ser mais importante. Jacó luta com Deus e prevalece, diz o texto da palavra de Deus, e Deus muda o nome dele, e Deus chama ele de Israel. E Jacó tem muitos filhos, e Jacó estabelece a estrutura base para a nação de Israel inteira. Depois de Jacó, qual é a outra família bem famosa? A de Davi. E Davi sofreu com seus filhos. Davi sofreu muito com seus filhos. Tem pai que sofre com seus filhos aqui? Eu sei que tem. Davi sofreu com seus filhos. Porém, Deus não mudou
o seu interesse em estabelecer famílias. Porque quando Deus desenvolveu a ideia de uma família, quando Deus desenvolveu esta ideia, Ele sabia que é da família que todos nós teríamos bases emocionais para se construir. Agora, o inimigo, o diabo, sabedor disso, ele começou a destruir as bases da família. Ele começou a mexer com o coração dos pais. Ele procurou separar pais de filhos, marido de esposa. E ao fazer isso, toda aquela base emocional saudável que os filhos iriam crescer é deteriorada. Agora, o projeto de Deus, ele é estabelecido através da bênção em Abraão, mas é concretizado em Jesus. Jesus também nasce numa família. Jesus nasce em uma família estruturada, marido, mulher, ele é o mais velho, e depois tem muitos irmãos. Jesus tem muitos irmãos. Mas agora, vocês sabiam que o próprio Jesus, por um tempo, foi perseguido pelos seus irmãos? Logo depois, os seus irmãos perceberam que ele não era uma pessoa comum e viraram todos os seus discípulos também. Mas até por um tempo, Jesus chega a dizer: a minha família é esses que fazem a vontade do meu Pai, porque os seus irmãos estavam perseguindo ele. Família, queridos, é muito importante, mas é um lugar que a gente precisa aprender a lidar com os conflitos. É um ambiente onde nós temos que ter sabedoria para administrar contrariedades, para administrar pensamentos diferentes, porque se nós não tivermos sabedoria, nós podemos botar tudo a perder. Um pai, uma mãe, num dia brabo, infeliz, pode acabar com a autoestima do filho ou da filha, dependendo do que ele vai dizer. Nós tratamos com filhos que estão machucados pelos pais, por palavras que são ditas por anos e anos. Da mesma forma, um pai que é abençoador, uma mãe que é abençoadora nas suas palavras, ele estabelece outra base de caminho para os seus filhos andar. Por isso, nós precisamos buscar em Deus sabedoria para as famílias, em todos os níveis, de maridos para com esposas, de esposas para com maridos, de filhos para com os pais, de pais para com os filhos, porque a família é uma bênção, e é uma bênção que Deus estabeleceu sobre a terra, mas, como em tudo do que Deus estabeleceu, nós temos a habilidade de fazer dar certo, ou de estragar tudo. Nós temos a habilidade de botar tudo a perder, ou fazer aquela bênção prometida se concretizar nas nossas vidas. No livro de Salmos, se vocês puderem abrir, no capítulo 68, existe uma promessa maravilhosa. Salmo 68, versículo 6, veja lá. Livro de Salmos 68, versículo 6, fala de alguém solitário, e existe uma promessa para ele. Por isso, se hoje tu estás aqui solitário, veja a promessa para ti, do Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário viva onde? Vive em família. Ele liberta os presos e faz prosperar, mas aos rebeldes habitam em terra árida. Deus faz que o solitário viva em família. No Salmo 113, visa um pouquinho mais as tuas páginas aí da Bíblia, chegue no Salmo 113, no versículo 9, Deus tem uma promessa para uma mulher que, neste caso aqui, ela não pode ter filhos, ela é estéril. E a promessa é a mesma para o solitário. Veja a promessa, no Salmo 113, 9, diz assim: Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja o quê? Alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Veja a preocupação de Deus. Ele não fala assim, ele faz com que a mulher estéril seja a presidente, né, de uma grande corporação. Não, não é isso. Deus sabe que é importante a mulher ter até
assim, ser realizada profissionalmente, mas aqui a preocupação de Deus é outra. Estava na área emocional desta mulher, que estava sozinha, se sentindo solitária, se sentindo incapaz, se sentindo infrutífera, e Deus disse: Deus faz da mulher estéril uma alegre mãe de filhos. Deus faz de uma mulher estéril que ela viva em família, ela habite em família, porque a família tem o poder de curar feridas. Uma família na presença de Deus tem o poder de ser o ambiente mais saudável da terra, ser o lugar mais gostoso de estar. E isso é uma grande preocupação que os pais precisam ter para com seus filhos, sabia? Eu sei que tem muitos pais aqui, e eu quero que tu penses nisso. Talvez os teus filhos hoje sejam crianças, talvez os teus sejam adolescentes, e eu deixo eu fazer a seguinte pergunta: a tua casa, o teu lar, o ambiente que tu desenvolveu, traz ao teu filho o desejo de ficar dentro de casa? Traz ao teu filho o desejo de voltar depois da escola correndo para casa, porque estar em casa é muito bom, porque meu pai e minha mãe, eles são pessoas maravilhosas, porque o ambiente da minha casa é pacífico, é amoroso? Ou o ambiente da tua casa bota o teu filho na rua, porque ficar dentro de casa é botar ele no meio da confusão que é a tua casa? Reflita, pais, porque quem estabelece o ambiente da nossa casa, não adianta empurrar para qualquer outro lado, não, somos nós, os pais. Como é o ambiente da tua casa? E se por acaso os teus filhos já estão longe, já estão distantes, não porque casaram, não, mas porque já se revoltaram com muitas coisas da vida, que ambiente novo tu vais desenvolver para que eles tenham desejo de ficar? Porque, queridos, compreenda isso: o mundo não é mais importante nem mais interessante do que a tua casa. O mundo é cruel. No mundo ele vai chorar muito, os nossos filhos vão sofrer muito. No mundo tem pessoas muito mal intencionadas. Por isso, prepare o ambiente da tua casa de uma forma saudável. Cuide da tua casa, não das paredes da casa, entenda o que eu quero dizer, da atmosfera da tua família, para que quando ele saia de uma situação, de uma festa, onde quer que ele for, e pise em casa, ele pense: meu Deus, não é nada melhor do que eu estar em casa. Que coisa boa estar aqui. Como eu me sinto feliz, bem, tranquilo, realizado aqui. Não queremos dizer que os nossos filhos não possam ir na rua e ter amigos, é claro que não, mas ele sempre precisa voltar, ele sempre tem que ter aquela base de segurança, que não pode estar lá fora, precisa estar dentro de casa. Vocês estão entendendo? Por isso reflita, pais, que base, que estrutura, que atmosfera de família nós estamos construindo. Veja o Salmo 128. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. E ele começa a dizer a bênção disso, de temer ao Senhor e de ir bem. Ele começa a falar: a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos? Vocês entenderam? Aquele que teme a Deus, aquele que valoriza os princípios de Deus, aquele que coloca a Deus como prioridade na sua vida, terá a sua esposa uma grande companheira, e ela será como uma árvore frutífera dentro de casa. Os seus filhos estarão ao redor da sua mesa. Isso é uma benção, não é? Muitos gostariam hoje de ter os seus filhos ao redor da sua mesa e não têm. Isto é uma bênção, e para aqueles que têm filhos pequenos como eu, reflita sobre isso, pense sobre isso, porque se tu temer a Deus, ter uma vida diante de Deus, valorizar aquilo que Deus valoriza, a tua casa, o teu ambiente vai ser um lugar onde os nossos filhos vão querer estar e terão prazer em estar à mesa conosco.
A família tem sido atacada, em princípios, em ideologia, como eu disse, socialmente tem sido totalmente atacada. Agora estão querendo até tirar o dia dos pais. Não, o filho não pode ter pai, ele tem cuidador, não pode ter pai, como pai. Querem tirar o dia dos pais do calendário escolar, sabia? Tem lei para isso, estão tentando fazer aprovar um troço desse. Por quê? Para quebrar o princípio da família, que a família é composta por pai, mãe e filhos. Estão tentando mudar isso. As famílias têm sido bombardeadas em todos os pontos. Mas nós, que amamos a Deus, temos que simplesmente fazer a nossa parte em Deus e fazer da nossa família um ambiente de amor. E fazendo assim, podendo ter exemplo dentro de casa, a gente poder depois testemunhar para uma família que esteja precisando de ajuda, que o temor do Senhor, a bênção de Deus, o andar com Jesus faz a diferença no ambiente familiar, totalmente. Faz a diferença para pais, como faz diferença para filhos. É muito mais fácil haver reconciliação quando os pais são cristãos. É muito mais fácil haver reconciliação quando os filhos têm Jesus no coração. Quando pais e filhos têm Jesus no coração, essa família tem tudo para dar certo, porque vai ter briga para quem pedir perdão primeiro. Vai dar briga, não, eu peço perdão. Não, deixa que eu peço perdão. Não, eu peço. Não, eu faço questão de pedir perdão. Por quê? Porque o valor da palavra de Deus perdoa. E peça perdão. A amargura não cabe dentro de um lar que ama a Deus. Amém? Por isso a importância de estabelecer assim. No Novo Testamento, nós também temos famílias famosas. Além da família de Jesus, que é a mais clássica e famosa de todas, quais são as outras famílias famosas? Pedro tinha um irmão chamado, quero ver? André. Pedro tinha esposa, Pedro tinha sogra, Jesus cura a sua sogra, não é verdade? Então tem a família de Pedro, uma família famosa, importante na história da igreja. Qual outra? Outros dois irmãos, João e Tiago, outra família importante e famosa. Mas tem uma outra que me chama muita atenção, pelo testemunho que ela dá. E é de uma forma sutil. O texto da palavra de Deus menciona ela e às vezes passa desapercebido por nós, que é a família de Timóteo. Sabia? Gostaria de mostrar para vocês esse texto de Timóteo, onde o apóstolo Paulo menciona a sua família. Abra aí, por favor, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Vamos fazer melhor, vamos ler a partir do versículo 3, do 3 ao 5, ok? 2 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 5, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, falando de Timóteo, nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Agora veja o versículo 5, ele diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, eu estou certo que de ti também habita. Veja aqui, que bênção! Uma avó que servia a Jesus, chamada Lóide, que formou muito bem uma filha na presença de Deus, chamada Eunice, que formou muito bem um discípulo de Paulo, chamado Timóteo, líder de muitas e muitas igrejas. Uma família saudável na presença de Deus. Isso me chamou a atenção, porque nós vivemos num país onde o evangelho é novo, é recente. Certo? É novo. É difícil nós termos isso aqui. Existe,
mas é raro. Eu hoje tenho a minha fé em Jesus porque o meu avô foi um grande homem de Deus, que ensinou ao meu pai, que foi outro grande homem de Deus, e hoje eu tenho essa inspiração nos meus familiares que serviram a Deus por mais de 100 anos. É difícil, não é verdade? Alguém tem isso na sua história? Se tiver, é uma bênção na tua casa, mas é difícil. Eu estava vendo uma entrevista de um pastor americano, e já nos Estados Unidos isso é muito frequente, porque o evangelho chegou lá há muito tempo, e o pastor estava dizendo assim, poxa, ele é um pastor de referência nos Estados Unidos, e ele diz assim, não, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque eu sei que tudo o que eu sou hoje, não veio de mim, né? É uma bênção que está na minha família há muitas gerações, Deus abençoa há muitos anos a minha família, e eu estou debaixo de uma unção que não nasceu comigo, nasceu lá atrás. Meu avô era pastor, meu pai foi pastor, eu sou pastor, ele dizia. E eu sei que o que eu tenho colhido não foi eu que plantei, eles plantaram antes de mim. Isto é bênção para a família. Querido, o que tu estás plantando hoje dentro da tua casa, se Jesus não voltar, os teus netos vão colher, os teus bisnetos vão colher. Tinha atitudes de Davi, que mesmo Davi já morto, Deus estava dizendo ao seu tataraneto, eu estou fazendo isso contigo só por causa do meu amor ao meu servo Davi. 150, 200 anos antes era Davi, mas Deus ainda estava agindo por causa do amor ao seu servo Davi, lá embaixo, na descendência da descendência da descendência de Davi. Tem certas coisas, tem certas bases que ficam por gerações, e uma delas é a bênção que está sobre a família. Tu, amado, talvez nem casado ainda sejas, que vai construir um casamento, que terás filhos se Jesus não voltar antes. Tu tens uma oportunidade de ouro, de começar certo, fazendo tudo certo. Normalmente as famílias chegam muito quebradas porque não tiveram sabedoria antes de corrigir certas atitudes, e chegando diante de Deus, Deus põe ordem. Mas o que a gente ouve de muito comum é, se eu tivesse conhecido a Jesus antes, se eu tivesse o evangelho na minha vida 20 anos atrás, quantas coisas eu teria evitado para minha casa. Por isso aproveite hoje, seja tu solteiro, seja tu namorado, seja tu noivo, seja tu pai de família, seja tu casal que ainda não tem filhos, aproveite o tempo de hoje para cuidar da tua casa, da tua família. Eu quero compartilhar uns textos com vocês, porque de uma forma geral nós estamos tratando esse assunto, mas eu não posso deixar de mencionar cada papel que existe dentro da família. Ok? Então, de uma forma rápida, gostaria que vocês abrissem a primeira carta de Timóteo, no capítulo 5. Este é um princípio muito importante, que é um princípio geral para a família, mas que eu gostaria que vocês guardassem no coração. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Chegaram? Diz assim o texto: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo. Uau! Durma com uma dessa. Vou ler de novo. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo. Forte, não? Mas esta só mostra a importância que Deus e a sua palavra dão para a família. Agora a Bíblia ensina como nós devemos viver em família, como os filhos devem se relacionar com os pais, como o marido deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar ao marido. E eu quero passar por cima rapidamente desses textos, mas que fique muito claro, porque muitas vezes os conflitos que tem dentro de casa é por confundir papéis, é por misturar papéis.
E a Bíblia ensina qual é o nosso comportamento adequado. Por isso, aprenda, filhos, aprenda, maridos, aprenda, pais, hoje com a palavra de Deus. Abra em Efésios, no capítulo 5. A carta aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22. Mensagem de Deus para as mulheres casadas. Até o 24 nós vamos, diz assim: vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. É difícil, mulheres? Eu te digo, depende do marido. Como é que eu vou me submeter ao meu marido? Depende do marido. Porque se o marido cumprir o seu papel, e antes de eu tratar esse assunto exclusivamente das mulheres, eu quero ler o do marido, que está no versículo 28 do capítulo 5, não fica nem um pouco difícil. Efésios 5, 28 diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido que ama a sua mulher, ele só tem uma preocupação na vida: fazê-la feliz, fazê-la realizada, fazê-la bem. Um marido que passa o tempo todo pensando em como te deixar feliz, mulher, fica difícil tu se submeter à missão dele, tu estar debaixo do chamado dele? Porque a palavra submissão é isso, é estar debaixo da missão do marido. E a Bíblia coloca na estrutura da família o marido como o sacerdote, como o líder da família, o responsável em trazer a presença de Deus, em trazer o ensino da palavra de Deus para a sua casa, como também aquele de buscar, o suporte para a família. Um marido que ama a sua esposa neste nível, a sua esposa tem prazer em estar com ele. Não é assim: chegou meu marido, meu Deus. Não, é o contrário. Que bom que meu marido chegou, ele me traz muita alegria. Quando ele chega, eu sei que eu vou me dar bem. É assim, maridos? Vocês são? Nem tudo são flores. A mensagem estava muito... Não tinha que dar uma pegadinha, claro. Todos nós, maridos, eu me incluo aqui, temos que melhorar muito. A gente é muito grosso, não é verdade? A gente não percebe os sentimentos. Quando a gente vê, a gente já pisou. Pisei? Teu pé estava aqui? Não sabia. A gente é assim, muito sem noção. E isso a gente precisa pedir em Deus: Deus, me dá sensibilidade, me dá sabedoria para cuidar bem da minha esposa. E olha que texto forte, a Bíblia chega a dizer que alguns maridos, por tratarem mal suas esposas, Deus deixa de ouvir suas orações. As suas orações são bloqueadas no céu por causa de comportamento de maridos dentro de casa. Sabia, maridos? É forte isso. A Bíblia ensina a tratar a mulher de uma forma sensível. Não, eu que mando, acabou, é do meu jeito, engole e deu. Goela abaixo, é desse jeito. Não é assim, não tem nada a ver com isso. A Bíblia chama o homem à responsabilidade de guiar sua família para a presença de Deus, e é debaixo desta missão que a mulher se submete. Agora, se o homem quer levar a família para a destruição, como é que uma mulher discípula de Jesus vai se submeter a uma situação dessa? Ela não pode, porque ela tem uma lei maior que a do seu marido, que é a lei da sua palavra, a lei de Deus, que a impede de romper com Deus. É claro que sim, mas uma mulher que tem um marido que serve a Deus, ela entra debaixo da missão com alegria, porque sabe que aquele marido sabe para onde vai. Agora deixa eu te perguntar de novo, marido, tu sabe para onde é que tu estás levando a tua família? Tu sabes de que jeito tu estás conduzindo ela? Tu já parou para refletir com sabedoria diante de Deus no altar? Senhor, me dê a responsabilidade, a força e a sabedoria de conduzir a minha família de forma correta? Ou tu é um instrumento de destruição dentro da tua casa? Ou tu chega e os teus filhos fogem de medo? Não pode ser assim. Repense. Que tipo de família tu, líder, estás construindo em casa? Pense sobre isso. É importante a tua firmeza como homem? É importante, os filhos precisam disso,
para correção, para condução, é importante, mas cuidado, ache o limite, ache o equilíbrio, porque pode ser que ao ultrapassar a fronteira, tu estejas na verdade afastando todos de ti. Que tu possas ter uma motivação, que seja o amor, para agir com toda a convicção que Deus pode dar no teu coração. Se tu agir em amor, tu conduzirá a tua família, tu será firme na hora certa, mas será misericordioso, tolerante, amoroso também na hora que tem que ser. Amém, maridos? Da mesma forma, como a Bíblia ensina, mulheres submetam-se aos seus maridos, como a igreja deve estar debaixo da missão do seu Senhor. Não dá para ter conflito dentro de casa. Tem papéis estabelecidos claros na palavra que trazem saúde para a família. Então entenda, Deus tem um projeto e um papel para cada um de nós. Isso não te faz menor do que o teu marido, de forma alguma. Pelo contrário, te faz protegida por Deus. Porque a responsabilidade e a prestação de contas no céu será para os homens. Os homens vão prestar contas do que fizeram com as suas famílias diante de Deus. Veja capítulo 6 de Efésios. Deixa eu falar aos filhos. Capítulo 6 de Efésios, nos versículos 1º, 2º e 3º, os 3 primeiros versículos. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Uau, viu? Filhos, quer viver bastante? Quer viver bastante? Então aprende a honrar teu pai e a tua mãe. Eu já disse isso aqui uma vez e falo de novo, falo para os jovens, os filhos de todas as idades: tu só tens um pai, tu só tens uma mãe, cuida bem deles, ama eles até o fim. O processo natural é nós sepultarmos nossos pais, portanto pouco tempo tu tens com eles, cuida bem deles, valoriza eles, esteja o melhor tempo possível. Não fique pensando, que depois eu cuido deles, depois passou o momento. Aproveite os dias com os teus pais, curta eles, aprenda tudo que tu puderes aprender com eles. Tem coisas que tu não vais aprender com eles, tem coisas que não, mas tem muitas coisas que só vais aprender com eles, dentro de casa, lá dentro. Mesmo tu que não tem pais cristãos ainda, tu tem muito o que aprender com os teus pais, a experiência, a dedicação, o trabalho, tudo o que eles fazem, tem muito o que aprender, muito. Por isso valoriza a tua família, aprenda a honrá-los. Aprenda a honrá-los, aprenda a valorizar eles, aprenda a dar a importância que eles têm, porque eles são muito importantes para nós. Cuide dos teus pais, cuide em todos os sentidos, cuide não só financeiramente, porque chega um tempo onde os pais suportam os filhos suportam os pais financeiramente, os pais já estão mais velhinhos e tudo mais, chega esse tempo, mas não só isso que eu estou falando não, cuide das tuas palavras. A palavra de um filho machuca muito seus pais, sabia? Hoje eu briguei com o João, ou melhor, o João brigou comigo. E ele falou coisas que me deixou muito ruim, me deixou mal, fiquei triste. Mas como é que um menininho de 5 anos tem capacidade de deixar, a minha vida ruim, triste? Como assim? Só tem 5 anos. Mas eu fiquei chateado. E ele estava tão brabo, porque a gente estava jogando futebol, e eu era o goleiro, e o João jogava contra o Davi, e o Davi é o meu filho mais novo, e eu deixei o Davi ganhar. O João ficou tão brabo, mas tão brabo, que ele não conseguiu se acalmar, e falou mal, e falou coisas feias para mim, e eu assim, pronto, eu vou embora, já estou chateado, não quero mais saber. 2 horas depois, ele veio falar comigo. Olha como ele estava bravo, porque a Ada insistiu. Ele foi falar comigo,
E aí foi pedir desculpa, disse que ele falou sem pensar, que não era isso que ele acreditava, que na verdade que ele me amava. E eu fiquei pensando nisso. Os filhos têm poder, sim, de machucar muito os seus pais. Tem. É claro que o meu era pequenininho, 5 anos, tinha todo um contexto, mas eu quero que tu pense em ti, amado. Quantas palavras tu já disse para os teus pais? Eu já fiz coisas dentro de casa dos meus pais que até hoje eu morro de vergonha. E isso eu estou falando de 20 anos, 25 anos atrás, e até hoje eu sinto, como é que eu fiz isso? Os filhos sim podem machucar muito os seus pais, por isso cuida do como tu fala com teu pai, cuida como tu fala com a tua mãe, honra eles, seja diferente. Ah, mas os meus amigos não estão nem aí para os seus pais, é por isso que eles vão morrer cedo. Que é isso que a Bíblia diz, quem não honra pai e mãe, vai morrer cedo. O primeiro mandamento com promessa, que é um mandamento que tu vais viver longos dias sobre a terra, é aqueles que valorizam seus pais, que valorizam sua família. Por isso, repense o jeito de tu tratar eles. Tem alguém que pense mais em ti, que valorize mais a tua pessoa, que deseje mais que tu cresça, que se dedicou mais. Quando os meninos se revoltam contra a Ada, e a gente já fala assim, né? Meu Deus, tua mãe te levou dentro da barriga por um tempão. Ela sofreu um monte para tu nascer. Aí eles começam a pensar, puxa, e eu estou falando isso para ela agora, e eles começam a pensar, eles começam a se sentir assim mal, daqui a pouco estão tudo abraçando a Ada. E eu estou de novo trazendo um exemplo do nosso caso, porque são pequenininhos. Mas pensa sério. A tua mãe, ela fez tudo por ti. Tudo por ti. E tu tem coragem de tratar tua mãe assim como tu anda tratando, jovem? Ah, pastor, tu não conhece meu pai. Ah, pastor, tu não conhece a minha mãe. Eu não conheço. Mas eu sei que eles são teus pais. E sendo teus pais, eles precisam de honra. Amém, jovens? Eu quero encerrar a mensagem dizendo que a bênção da família está sobre Abraão. E em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Mas a grande bênção da família que Abraão trouxe, sabe quem foi? Foi Jesus. Jesus é a grande bênção da família. Uma família que tem Jesus no coração é uma família totalmente diferente. E aí, com isso, eu quero encerrar te fazendo pensar na família espiritual, porque Jesus, ele transcende o princípio da família, ele não fica somente na família natural. Jesus, queridos, preste bem atenção em mim aqui, Jesus, ele forma uma nova família, de todos os povos, de todas as línguas, raças, tribos, nações. Jesus forma uma nova família. Jesus ama a família, quer viver em família. E ele forma uma família espiritual, comprada e lavada pelo seu sangue na cruz. E tem algo que talvez tu só vais entender e perceber dentro da igreja. Porque talvez a tua família realmente seja difícil demais, até que tu encontre a família de Deus. Tu diz, agora eu sei o que é família, agora eu me sinto acolhido, amado, protegido. Essa é a família de Deus. E a família de Deus é algo totalmente sagrado e espiritual. Não toque na família de Deus, não fale mal dela, não trate ela mal, não traga escândalo para ela. Sabia que Jesus chega a dizer isso? É inevitável que tenha escândalos na igreja, é inevitável, mas ai daquele por meio do qual vier os escândalos. Melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse do mar do que ele tivesse nascido. Não sou eu que disse, foi Jesus quem disse, para aqueles que trazem escândalo para a igreja. Por isso não toque na igreja, não fale mal dela, proteja a família de Deus, porque pela família de Deus Jesus morreu. O projeto de Deus era formar uma grande família. Nós somos uma pequena porção dessa família de Deus, que é essa família espiritual. Se já é uma bênção ter uma família natural, o que dirá uma família espiritual? O que dirá uma família que eu vou viver para sempre com ela? O que dirá uma família da qual me faz herdeira de Deus? Sabia que tu és herdeiro de Deus?
Tu podes escrever lá na tua geladeira, como os caras escrevem na placa do seu caminhão: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Escreve lá. Por quê? Porque tu é filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, em João 1,12. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder destas pessoas se tornarem filhos de Deus. Elas não eram filhos antes de Jesus, passaram a ser filhos quando entregaram sua vida para Jesus, se tornaram família de Deus no exato momento que receberam o próprio Jesus no coração. Uma vez família de Deus, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Para fechar, queridos, abra Efésios ainda, no capítulo 2, porque aqui somente é um versículo específico, do versículo 19, que vai fechar esse princípio de que nós somos família de Deus. Além de nós termos família, que família é a base de tudo, a família espiritual vai selar o projeto de Deus para a família, e vai complementar tudo aquilo que a família natural não conseguiu fazer. Chegaram a Efésios capítulo 2, versículo 19? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, e sois de quem? Da família de Deus. E sois da família. Eu não sou mais estrangeiro, eu não sou mais de Florianópolis, eu não sou mais do estado de Santa Catarina, eu já não sou mais brasileiro. Isso é segundo plano para mim. A partir do momento que Jesus entrou no meu coração, eu sou cidadão do céu, eu sou pertencente, membro real da família de Deus. E tu também. Amém, querido? Por isso, reflita sobre isso. Guarde isso no teu coração. A família é a base de tudo. Reveja a tua casa e valorize a família de Deus, porque é nestes dois ambientes que Deus vai tratar o teu coração como ele merece ser tratado, restaurado pelo amor de Deus, para que tu possas ser a pessoa que Deus projetou desde o princípio. Amém, amados?